letras. Valber, isso é autoridade, né? É porque você tem essa autoridade e todos eles também são autoridades, né? Quando o assunto é a literatura, as letras, e a gente fica muito, mas muito feliz mesmo. Elias Muratori, ele estava todo afoito, eu quero estar com eles, eu quero que o Duque, Vossa Graça, Sérgio, né, consiga, né, reunir lá com... cara, um Duque. Né? Então, tem gente aqui que foi premiado na Suíça, para vocês terem noção, né, de quem está aqui com a gente. Então, é muita honra para a nossa humilde residência, para o nosso espaço cultural aqui, receber 3 academias de letras numa noite só, né? E a gente espera que o ano que vem a gente consiga essa mesma proeza. E nos outros anos também. Porque a ideia do projeto da maior viola caipira do mundo é fomentar a cultura. É trazer as mentes pensantes, as pessoas que realmente acreditam na cultura como uma ferramenta poderosa de transformação social. Eu acredito, e eu acredito que cada um aqui tenha dado a sua contribuição ao longo de sua vida. Está aqui a professora Inês, que não me deixa mentir, super querida, né? Ela não tem noção da extensão do trabalho dela, e assim como todos os professores que estão aqui, né? Então eu não vou me estender muito, quero agradecer. Eu estou sem chapéu, é porque eu já tirei meu chapéu, para o Jani Marculino, que está aqui com a gente, me acompanhou na rádio durante muitos anos, doutor Zé Carlos Cerqueira, que era para estar com a gente desde quarta-feira, mas a gente entende, né? Os compromissos são muitos. Doutor Zé Carlos, você não sabe a fã que você tem que vos fala. Matusalém, alunos aqui da comunidade, pessoal de Boa Família, doutora Celeste, que veio lá de Juiz de Fora, o violeiro lá de Itaperuna, o Rangel, né? O Pedro das Gerais, eu não sei o que eu arrumo com esse homem, gente. Sai lá de Uberlândia, Rosana das Gerais. Eu estou aqui agradecendo, porque a única coisa que eu posso fazer, ô Pedro, além de agradecer, é pedir a Deus para me dar a vida para retribuir. Espero viver para conseguir retribuir pelo menos um pouquinho que vocês têm feito por nós. O Márcio, a equipe da Academia de Miraí, de Letras, eu sou apaixonada com Miraí. E tem um menino ali que era criancinha quando ele já acompanhava esses trabalhos. Nós e hoje é um acadêmico. Então, assim, o pessoal da Guarus, né, o Luiz Carlos, a doutora Tatiana, a Dayana e o Tiago. Carlos Cerqueira Magalhães, que é escritor também, ele trouxe até o livro dele dentro da oportunidade que nós vamos falar sobre essa obra que está por ser lançada. Meus amigos, eu vou passar esse microfone para o presidente Valber Meirelles, que além de ator, é cantor, é compositor, é escritor, é professor, é trovador, é violeiro, é tanta coisa. Contador, né? de causa. Contador de causa, é verdade, é verdade. Então, assim, ô Gilson, eu quero que você venha aqui junto comigo para dar as boas-vindas ao Valber, e apertando a mão do Valber, a gente aperta a mão de todos que estão aqui, porque você, Gilson, há 4 anos, 19 de julho de 2019, você estava aqui quando esse monumento estava sendo instalado. Com certeza, eu acho que as coisas, independente umas das outras, prosseguem, né? Porque nós passamos por esse período pandêmico, mas não paramos de trabalhar, nem de receber pessoas aqui, né? Na verdade, foi um período de muito trabalho para nós, né? Nós trabalhamos muito. Agora, boa noite. Bem-vindos. O nosso monumento está cada dia mais reconhecido pelo mundo afora. E a gente vai também, com isso, ampliando o nosso número de amigos, de admiradores, de cooperadores. Então, a gente está assim, feliz, sabendo que esse projeto não foi criado em vão. Eu acho que Deus não inspiraria a Giane a criar uma coisa tão monumental para ficar apenas rimando, né? Dentro de um quintal. Ele
creio que muitas coisas boas virão, porque a intenção da criadora, da idealizadora do projeto, é que esse lugar seja visto pelo mundo inteiro e que haja aqui possibilidade... Seja frequentado por pessoas exatamente, como essas. Né? E que haja possibilidade que as pessoas que daqui sejam beneficiadas, né, tendo a oportunidade de crescerem, de criarem algum tipo de comércio, enfim. A nossa intenção é que esse lugar seja beneficiado, sim, mas abençoado, entendeu? Para que as coisas corram bem. E nós temos certeza que isso, né, amor, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, bem-vindo, Valber. Você é um crânio. Eu vou passar para o crânio. Pessoal, muito boa noite. Uma alegria imensa estar aqui. Ela colocou tudo na minha conta, mas é para que eu possa, né, colocar na conta de vocês. Né? Não somente o presidente Valber da Academia Itaperuense de Letras, mas o Luiz Fernando representando a Academia Miraiense de Letras, e o meu querido Elias, correto? A de Muriaé. Então nós temos essa responsabilidade que num diálogo junto com o Serginho, né, Serginho? Decidimos, mas podemos fazer? Podemos, então vamos estar presentes. E para que as coisas ocorram, a gente tem que estar presente, correto? E aqui estamos, né, nessa irmandade, e não tem nada melhor no mundo do que a poesia. E eu também faço parte da União Brasileira de Trovadores, também sou trovador, e então é uma alegria muito grande. Muito obrigado, né, Gogó Pacheco. Vocês vão conhecer essa figura que é uma maravilha. Vamos esquecer um pouco as prosas e vamos aos versos? Melhor, né? Esse livro aqui é uma antologia em prosa e versos da Academia Itaperuense de Letras, de 2021, em decorrência dos 30 anos da Academia Itaperuense de Letras. Então fizemos uma antologia, né? Procuramos privilegiar todos os poetas que tiveram condições e quiseram participar, porque tem sempre um, né, gente? Eu não quero não, não é verdade? Tem sempre um, hoje eu não posso, estou com pouca inspiração, é sempre assim, mas a gente entende, né, em todas elas. Poema chamado Viajando em Poesia, de minha autoria, que foi escrito em 11/4/2021, que eu também coloco como verso beijo, verso-beijo. O professor português sabe bem o que é isso, né? Deixei pegadas no chão, marcando a minha passagem, cada passo uma canção convidando a uma viagem. Viajando em poesia e enfeitando a caminhada, irriguei de melodia o compasso dessa estrada. Plantei sementes de amor no sereno da alvorada, o dia brotou-se em cor mais bela matizada. Na viagem eu lancei verso beijo para a amada, e o vento levou, eu sei, fez dela sua morada. Muito obrigado. Vamos dar assim. A gente vai passando o microfone, né? Eu quero apresentar também o meu amigo, né, Rangel Messias. Rangel Messias é um violeiro, grande músico, que veio tocar comigo hoje aqui. Foi meu aluno. Então eu queria convidar aqui meu amigo Elias. Vou passar para você. Eu já apresentei o meu povo. Tá certo? Meu amigo trovador. E depois a gente vai rodar. Daqui a pouquinho, Gogó, eu te chamo para você arrebentar aqui também. Olha, é satisfação estar aqui na inauguração desse palco. Eu, quando conheci Valber, quando conheci Rangel, quando conversamos bastante com o Sérgio, porque ele eu já conhecia, conversamos com a Giane, vamos fazer um sarau aqui, por que não? Né? E aí hoje está acontecendo esse sarau. Nós estamos aqui da Academia Muriense de Letras, e aí eu não posso deixar de falar mais nada sem justificar a falta aqui do nosso presidente, Natalino Silva, que está viajando para ver o pai. Fica essa justificativa. Está aqui também, depois vai vir aqui no microfone, Jani Marcolino, que também é da nossa academia.
com livros publicados, escritor popular da melhor qualidade. Está também aqui a Josiane, a nossa querida Jo, que é muriaense, carioca e macuquense. Agora ela é macuquense, agora ela tem sítio ali no Macuco, não é isso? Fez a biografia da Globeleza, mas foi premiada na Suíça, em Genebra, há poucos dias, foi lá receber o prêmio pelo seu livro que é infantil, mas depois ela vai falar disso. Eu quero ler então aqui, não um poema, viu, Valber, mas uma crônica de um autor que eu gosto muito. E ele diz o seguinte: a crônica tem como título Pensar, Pensar, Pensar. Por que pouco pensamos? Penso pelo pouco pensado pelos pensadores, pelo pouco pensado pelo povo. 2 pontos. Provavelmente pensamos pouco porque pouquíssimo pensamos precisar pensar. Para podermos pensar, praticar palavras, produzir profundos pensamentos, precisamos parar para pensar porque pouco pensamos. Para parar para pensar, penso precisar. Persistência, perspicácia, perseverança, principalmente para praticar pensamentos positivos. Para pessoas pensarem positivamente, precisam passar pela progenitora, pelo pincel pedagógico, pela professora. Pais, pajens, professores precisam proporcionar para os pequeninos perfeitas possibilidades, preparando-os para 2 pontos, pré-primário, pós-primário, profissionalizante, possibilitando-lhes progressos para poder, posteriormente, proclamarem-se PhDs. Pensássemos, pois, por que pais passados pouco pensavam, pais presentes poderiam pensar. Por que pouco pensamos? Pouco planejamos, pouco produzimos para a posteridade. Pensar produz possibilidades plenas para planos, progressos posteriores. Pensando, pessoas podem preparar-se para procederem perante problemas pessoais, particulares, plurais. Por que precisamos pagar pela paz, pelo prazer, pelo poder político, pelo progresso, pelo poder policial? Pagamos porque pouco pensamos, pouco parlamentamos, pouquíssimos pedimos pela proteção paterna. Precisamos partilhar pensamentos, palavras, plantar, participar para promovermos paz pelo planeta. Precisamos pedir pelos pequenos países pobres, periféricos, particularmente prejudicados pela politicagem pensada por políticos paternalistas pretensiosos, pois pensam pateticamente poderem pensar pelo povo, pelo planeta. Pai poderoso, permita-nos pensar para podermos pacientemente promover paz. Permita-nos protagonizar Pedro, I Papa, proferir palavras proféticas parecendo Paulo. Pai, possibilita-nos, portanto, pensar, pensar, pensar. Autor, Elias Muratori, 2005. O nosso sarau não tem regra fixa. Nosso sarau deixa o microfone livre. Mas tudo indica que essa liberdade agora é direito do Luiz. Depois do Sérgio, depois da Jo, depois de quem quiser. Quem quiser, quando der um buraco aqui, vem... Ah, deixa eu falar alguma coisa. A gente só brinca que assim, olha, sem palestras, né? Sem histórias mirabolantes.
coisa leve. Eu venho aqui, né, parabenizar o Giane Gil pelo evento tradicional já, né? A gente aguarda esse período. E, Elias, te agradecer o convite, tá? Mas eu faço esse agradecimento em nome do professor Jorge Luiz Mazon, que por compromissos anteriores, né, ele não pode estar aqui, mas ele manda agradecer o convite e parabenizar a Viola e a iniciativa sua e do Valber, tá? Por este sarau. Você Minha não também. tira o corpinho fora, não. Tá bom. Você estava aqui quando combinamos, nós quatro. Eu tô ficando velho, eu esqueço as coisas. Tá? Pode sempre tirar o corpo fora. É, eu tô esquecendo Então as você me coisas. paga aquele dinheirinho que você não esquece, não. Não, esse eu não te devo não, porque eu tenho certeza... Já lembrou, né? Bom, de toda forma, parabéns, tá? Pelo evento. A valorização da cultura regional é o primeiro passo para nós alcançarmos de fato, né, a grandeza da cultura que o Brasil possui. Não adianta a gente tentar buscar longe, não. O nosso pé está fincado é aqui mesmo. Tá? Então, parabéns mais uma vez. E eu deixo as honras da Academia Miraiense de Letras com o Luiz Fernando, professor e poeta. Antes do Luiz Fernando, agradecer a presença da Rita, da Fátima, professoras, são profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Muriaé. Atendeu o nosso convite, passei para elas. Claro que eu vou, Elias, não perco de jeito nenhum. Então, muito obrigado, Rita, muito obrigado, Fátima. Depois pode vir no microfone aqui à vontade. Luiz. Vou deixar meu amigo ali, que eu trabalhei com ele, todos. ó. Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando, sou de Miraí, sou professor de Língua Portuguesa e Arte, sou escritor, tenho 2 livros publicados, o terceiro já está em fase de publicação. E, como o Serginho disse, né, fazer as honras da Academia de Letras de Miraí, fiquei pensando em qual das minhas poesias ler. E eu escolhi uma que o tema não é a viola, mas é o violão. Então, acho que vai casar bem aqui com o nosso sarau. Aí que vai saber, né? São primos. É uma poesia pequena, mas eu vou declamar para vocês. Acho que ficaria legal alguém sonando, né? Não, às vezes é melhor. O título é Uma Tarde, um Violão. Uma tarde, e o vento sopra. Em algum lugar estamos nós, no ensaio de vozes e um violão. Dedos desvendam, nota por nota, soltando no vento os mais belos acordes. E o sol se abaixa, chamando as estrelas e a lua. E ali continuamos, num lugar sem importância, com nossas vozes e um violão, cantando as melodias no alto daquele sertão. E agora, Elisa, as honras vai para quem? Tem que passar a vez, né? Vamos ver quem se habilita agora. Já se habilitou. Boa noite a todos. Eu fui vereador, sou suplente agora. Um colega vereador, gente finíssima, entrou com um projeto para mudar o nome de uma rua, Rua Ataúfo Alves, para um nome qualquer. Eu fui, nome qualquer, entre aspas, né? Não estou homenageando uma pessoa desimportante. Enfim, eu então fui um defensor da manutenção do nome da rua, por razões óbvias. Ele estrebuchava de raiva. E ganhamos para manter a Rua Ataúfo Alves. E ele passou por mim assim, e eu, na maior cara de pau, comecei. Laranja madura, na beira da estrada, a bichada velha. Ele só me comeu na porrada, porque é uma pessoa educadíssima. Eu achei importante colocar essa passagem, né, quando eu fui vereador aqui em Muriaé. Obrigado. Vamos aproveitar, doutor Zé Carlos, aqui, e vamos caguetar. Caguetar no bom sentido. Você me dizia ali que pensa em escrever um livro. Eu falei, mas pensa, pega e escreve então. Não, já tenho rascunho. Então, rascunho sobre o quê? Comenta para nós aí, porque quando esse rascunho se transformar numa peça física, né, de livro mesmo, nós queremos ter conhecimento. Comenta para nós. Escrever um livro, vocês sabem perfeitamente, muito mais do que eu.
de uma responsabilidade enorme, não é isso? E, na verdade, eu até fui estimulado pela minha cunhada, advogada no Rio, porque a minha história de vida é impressionante. Estou falando bem de minha história de vida, né? Nasci numa favela, coincidiu exatamente com a minha família, que saiu aqui de Eugenópolis e foi para o Rio. O Eldorado na época era exatamente a industrialização. Então o Rio era vamos dizer assim, a meca, né? Enfim, ir ao Rio era. E eles foram para lá e a realidade a gente sabe que não é a que a gente imagina, né? E foram morar numa favela de Braz de Pina, mas aquela limitação natural, e eu fui crescendo, eu fui sargento do Exército. Um exemplo só, para não prolongar para eu não me tornar dono desse aparelho. O vereador gosta de microfone, adora microfone, né? Uma passagem para o seguinte. Poeta também? Fomos fazer uma caminhada, tem um nome, me fugiu agora. E num determinado momento paramos para descansar. Fardado, um fuzil FAP. Fuzil automático pesado, era pesado mesmo, depois passou para o leve. E eu, 48 quilos. Eu estou com 60 agora. Aí deitamos, descansamos e retornamos a caminhar. A mais ou menos uns 500 metros, o sargento parou na minha frente. Aluno, olha como é que você está. Cadê o seu fuzil? Essa figura inominável esqueceu o fuzil lá atrás. Olha que coisa horrorosa. Então, essa é uma passagem. Do rascunho? Hein? Você conta isso já no rascunho? Então, faz parte. Faz parte. Vem cá, Giane. A Giane quer registrar do Vardiero. Então, acabou de chegar aqui um casal maravilhoso que eu amo, o Didi Vardiero e a doutora Vânia. Nós temos histórias, viu? O casamento deles foi feito em plena festa de cavalo. É uma coisa assim, inédita, uma coisa assim, impactante. E eu estou muito feliz de estar com essas pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida. Muito bom. Só mais um esclarecimentozinho. A gente, quando fala assim, estamos realizando um sarau, passa-se para as pessoas que não têm alguma coisa escrita de que eu não sou incapaz de participar. Mas um sarau é feito de poemas, de crônicas, de contos, de casos e causos. É feito de música, de só instrumento ou só de voz. Tem gente que faz música só na capela, né? Não só naquela capela, mas a capela é também de frases que as pessoas às vezes falam. Olha, eu ouvi uma frase excepcional uma vez que eu jamais esqueci, que eu acho que vale a pena eu colocar aqui. É para ficar à vontade. Então, quem sentir essa vontade, levanta, né, para o microfone não ficar parado, para a gente não ficar... Fica nada? Não ficar um buraco aqui. Carlos, vem falar do seu livro. Vem cá. Vem cá, porque ficou bonito demais a capa do livro do homem, gente. Conta para nós como é que nasceu e o conteúdo. Claro, você não vai ler o conteúdo do livro aqui, mas um pouquinho do que se trata. Só falar da temática, né? Temática. Gente, boa noite. Alegria estar aqui. Então, esse livro, ele foi uma gestação de 7 anos. Demorou bastante. É claro que não foram 7 anos consecutivos, tem momentos que a gente perde um pouco, né? Quem é escritor aqui sabe, perde um pouco a inspiração. Mas enfim, eu sou farmacêutico homeopata, então o livro é uma história que trata muito das práticas integrativas, né? São terapias que olham o ser humano como um todo. Não só o físico, não só o emocional, não só o psíquico, mas de forma integrada. Mas isso tudo de uma forma bem leve, dentro de um romance. E dentro de um romance que resgata essa coisa do homem do campo,
tem um bisavô que ele é um mateiro e ele ensina o bisneto sobre plantas medicinais. Enfim, depois tem uma peregrinação. E aí, dando a sequência aí, né, eu tô vendo que o forte está sendo poemas, né? Tem um poema aqui também, uma poesia. Tinha que ter reservado ela, separado ela. Faz favor. Deixa eu ser seu pedestal. Isso, obrigado. Pedestal, você ficou bem. Eu sou pedestal. Ficou bem de pedestal, Vamos registrar as personalidades que estão chegando aí. Dona Maria do Zé do Beijo. Muriaenses conheceram, ou pelo menos de ouvir falar. Exilma, professora, tá ali. Doutora Marília Fonseca, advogada, que aceitou o nosso convite. Então a gente agradece muito essa presença. Conseguiu? Então, vamos lá, pessoal. O endereço da inteireza. Vou chegar mais perto aqui para não ficar, para não embolar igual estava acontecendo com Elias. É no fim da estrada, é no meio do mato, tem uma casa reservada, bem à beira do regato. Gente em pouca quantidade, paz de muita qualidade. Passarada de perder a conta, melodia quando o sol desponta. Ver a alvorada no horizonte, agradecido ao dia que inicia, clareando toda a fronte, momento belo vivencia. Lá no céu, a cotovia segue livre qualquer via, bem sabe ela o que importa, e sem preocupar se comporta. De modo a sentir a alma, pressa não se pode ter. Cada passo é com calma, para o essencial ser o ser. Tá acabando, tá, gente? Vamos lá. A fé que aqui se tem é igual saber que a planta vem, sem precisar desenterrar, para espiar semente a germinar. Sempre tudo é novidade, sem carecer modo inventar. Desse modelo a felicidade, vem coração cumprimentar. Esses versos para mostrar onde a vida está a morar. Vida de verdade, com certeza, o endereço da inteireza. Obrigado. Olha, vocês estão tendo acesso ao livro antes do lançamento, viu? Ainda vai ser lançado no mês que vem. Obrigado. Tá, aviso sim. Obrigado. Não falei o nome do livro, né? Verdade. Além da luz visível, jornada pela integralidade do ser. Ai, que bacana. Qual que é a editora? Esse livro foi uma produção independente minha. Se você souber de uma editora... Mostra a capa, assim, que a capa tá bonita, cara. Olha só a capa. Abaixa. Aí. Vai ser lá no IF de Muriaé, no Instituto Federal. Show de bola, parabéns pelo poema, muito show. Já tem data? Gente, esse livro... Não, a gente ainda vai estar definindo ainda. Provavelmente final do mês que vem. Passa pro Elias, o Elias passa pra gente. Tá ótimo. Tá bem, muito obrigado. Esse livro não tem nada a ver com por fora Bela Viola, por dentro Pão Bolorento. O livro é muito bom por fora e por dentro. Ele é ótimo. Oi, gente, boa noite. Olha só, eu tava falando com meu sobrinho vindo pra cá sobre energia, força do pensamento. Vou falar pra vocês, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente sonha, porque uma hora a gente realiza. Eu tô falando isso pelo seguinte, eu sou mineira, sou de Muriaé, mas tive que ir pro Rio de Janeiro para estudar, que na minha época não tinha faculdade de jornalismo, eu queria fazer jornalismo. Então eu fui pro Rio. E acabei ficando 30 anos lá. Só que eu tinha um sonho que eu achava que era muito impossível de realizar, que era ter um sítio.
como que eu vou conseguir no Rio de Janeiro comprar um sítio? E eu queria não só ter um sítio, como eu queria ter um cavalo. E queria ter muito cachorros, e queria ter gato. Eu disse, como, né? Mas, enfim, eis que a vida me presenteou. Várias coisas aconteceram na minha vida, me separei, enfim, mas tudo pro bom. Porque na pandemia eu comprei um sítio no Macuco, que é aqui pertinho de vocês, um lugar mágico, maravilhoso. Construí minha casa no topo da montanha. Tenho um cavalo e mais um que eu cuido, que eu dei para minha sobrinha. Então são 2 cavalos, 3 cachorros e um gato. E estou vivendo em meio à natureza, que é um sonho de todo escritor. A sua é uma casinha branca que dá para ficar na varanda? Sim! É um sonho, gente. Você conhece o artista, o autor dessa letra? Tá ali, ó, Casinha Branca. E o autor, você conhece? O autor, não sei, você me pegou, tá escrito ali quem é. Gilson Júnior. Mentira! Você acha que é porque nós estamos espalhando esses grampos? Jesus amado! Gente! Que honra! Eu amo essa música! Meu Deus, tô aqui abobada. Puxa vida, que bom que você criou essa música, porque essa música diz muito pra mim. Nossa, e às vezes eu tô lá no meu sítio, eu olho aquilo, tem hora que eu tenho que me beliscar, juro por Deus. Eu já morei no Rio, em cada lugar. Eu já subi favela, atrás de bandido, já aconteceu tanta coisa. Mas hoje, eu olho aquele verde, eu olho aquilo... Eu acho que Deus deve estar enjoado, de tanto que eu agradeço, mas enfim. Vou continuar agradecendo. Eu sou a doida da gratidão, realmente. E olha que doido, né? Eu escrevi esse poema há muitos e muitos anos. Eu acho que talvez por essa minha loucura pelo mato, minha paixão pela natureza. E o poema se chama Lavoura. Comecei uma plantação de palavras no desabitado do meu pensamento. É lá onde pretendo cultivá-las em linha reta, que é para ver se elas me servem de estrada, que vai dar no entendimento das coisas. É lá onde eu pretendo me assentar e viver da minha horta de letras. Pra tarardinha sair perfumada e sem pressa, colher significados. Já me vejo ajeitando-os numa cestinha, voltando para casa, planejando o jantar. Hoje servirei lampejos aos convidados que chegarem com fome de adivinhar. De entrada, canapézinhos de vislumbres, deliciosamente inteligíveis de mastigar. Servirei a todos o melhor vinho da safra, da minha mais antiga safra de metáforas. E assim, cercada de amigos e comadres, ficarei ali sorvendo aquela noite, entre risos e gargalhadas, e entre risos e belas frases. Depois, na varanda, ficarei dando adeus, enquanto eles voltam pela mesma estrada. Então, cairei enternecida no sofá e me renderei a um sono tardio e preciso. E terei visões da minha plantação de palavras, crescendo para os lados e para adiante, até não poder dizer de todas elas que sejam minhas palavras apenas, porque então estarão dando filhos em cachos, para além de onde a minha vista alcança. E cada pessoa possa colher por si mesma as palavras que lhes faltem. Uau! Você ainda tem alguns minutos. Conta para nós sobre Suíça. Ah, Suíça. A galera enlouquece com esse negócio da Suíça, né?
Não, mas foi bacana, foi legal. Eu publiquei meu terceiro livro infantil, eu tenho 3 livros publicados. O primeiro foi para a filha daquela moça ali, do meu irmão, a Ana Pijama, um livro que eu fiz para minha filha, olha o ato falho, para minha sobrinha mais velha, Ana Carolina, e se chama Ana Pijama no País do Pensamento. Foi publicado pela editora Ática, que é uma editora bem bacana, naquela coleção Vagalume, não sei se vocês... Tem muita gente aqui que leu coleção Vagalume, né? Então é uma honra para ser publicada pela Vagalume. Depois eu publiquei Faísca, Cabelo de Fogo, Coração de Ouro, que eu escrevi para aquele menino iluminado ali, João Vitor. E o terceiro que eu publiquei no final do ano passado se chama A Rebelião dos Bichos, que foi pela editora EDB de Brasília. E este é um livro que eu, assim, é legal, o livro bacana e tudo, mas eu não considero meu melhor livro. O melhor livro que eu considero é o Faísca. Mas esse Rebelião dos Bichos é bem legalzinho e tal. E ele foi publicado, ele foi premiado na Suíça. A Suíça lá tem uma editora suíço-brasileira e eles fazem uma premiação no ano anterior dos livros em língua portuguesa que eles gostariam de levar para a Suíça. Porque lá na Suíça tem muita gente que fala português, tem muito imigrante de Portugal. Então tem uma comunidade lá que fala português enorme. Aí essa editora, ela faz essa seleção dos melhores livros, na cabeça dela, os melhores livros, né? E aí eu tive a honra deles escolherem o Rebelião dos Bichos. Aí eu fui, agora em março, em Genebra, fui premiada, recebi o prêmio, participei do Salão do Livro de Genebra, que é o maior evento literário da Suíça. E eu faço até questão, aqui tem a nossa querida amiga da secretaria, eu faço questão de agradecer ao prefeito Marcos Guarino, ele me ajudou, participou um pouco da minha ida lá, e foi muito emocionante estar lá, ouvir o hino nacional, né, aquela coisa brasileira, né? Foi muito legal, fiquei muito feliz. Muito bom. Então agora eu tô aqui, gente, quem quiser me visitar, eu tô no alto do morro, no Macuco, é só perguntar assim, onde mora a escritora, todo mundo sabe. Eu tô amando, amando. E esse espaço seu, Giane, é lindo. É nosso. Nosso, é lindo, parabéns. É uma delícia estar aqui e eu amo minhas Minas Gerais. Quem vai pegar o microfone? Eu vou passar com o meu amigo Gogó Pacheco, da União Brasileira de Trovadores, Seção Itaperuna, menino bom demais. Beleza, Paulo? Gente, é um prazer muito grande. Presta atenção. Presta atenção. Vamos prestar atenção. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu vou falar para vocês um cordel. E ele fala assim, eu fiz exatamente para vocês. Terra da viola, pertence a Moriaé, o lugar que encontrei, a bela boa família pela qual me apaixonei. Meu coração de poeta sorriu quando aqui cheguei. Terra de gente bondosa, de grandes agricultores, da cachaçinha gostosa, de poeta e de cantores, a boa família é hoje o berço dos trovadores. Quem nessa terra passou, não se esquecerei jamais desse povo abençoado, festeiros e magistrais, orgulho do chão mineiro, dessas bandas das Gerais. A maior viola do mundo, essa bonita escultura, encontra-se no distrito e tem 6 metros de altura. No mundo não tem igual em tamanho e formosura. Levarei recordações dos amigos violeiros, desse povo abençoado, trovadores e festeiros, sentirei muitas saudades da viola e dos mineiros. Mais uma. Agora eu vou falar assim, é um devaneio. Vai para um quadro, tá? Sim. Mas vai mesmo. Com exclusividade, viu? Devaneio. Nossa. Isso é um fenômeno, esse menino. Devaneio é um sonho, né? É. Subi no pé de acerola para pegar maracujá. Peguei foi graviola que tinha gosto de ingá. Subi no pé de açaí para pegar manga espada. Peguei abacaxi que usei para bananada. No pé de limão Tahiti colhi laranja Bahia. Colhi uva rubi no ramo da melancia. No pé de pera argentina colhi jaca italiana com sabor de tangerina e com aroma de banana. No pé da bananeira eu colhi foi a maçã.
Eu juntei tudo e fui pra feira no domingo de manhã. Na hora de vender, fiz sucesso no reduto. Eu só não sabia dizer o sabor de cada fruta. O jeito foi misturar e fazer a promoção. Cada quilo que levar, ganha um doce de mamão, feito de maracujá, com gostinho de melão. Com o dinheiro dessas vendas, formei filho em medicina, comprei 2 fazendas e uma casa com piscina. Era tanta aceitação na feira, só eu vendia. Tinha filho e confusão e não dava para quem queria. E nesse meu devaneio de vender e de ganhar, mamãe com carinho veio me beijar e me acordar. Acordei e olhei pro lado, não querendo acreditar. Não vi meu carro importado, só a mamãe ia me chamar. Acorda, meu preferido, tá na hora de estudar. Só assim, filho querido, encontrarás o pomar. Rapaz, esse cara aqui, brincadeira, tem uma memória de elefante. Gente. Eu tenho que te dar um abraço. Ah, tem. Que coisa bonita. Olha, e vai para o quadro, viu? Isso me emocionou, mano. É meu. Nossa, Muito. musicar, tem como musicar isso Coisa aqui? linda. Tem como musicar? Não, não é nem essa questão, amor. É o que saiu do coração desse homem. Ele veio direto ao meu coração. Sim. Porque falar da viola, muita gente já falou. Mas ninguém falou da viola assim como você, com tanto amor. Obrigado. Eu agradeço. Ô, irmão, muito obrigada, Silma. Maria, doutora Marília. Ô, gente, esses meninos apoiam tanto a gente, né? A Zilma sempre está aqui e nós somos muito gratos. Ô, Elis, quem que é o próximo? Grita o próximo, hein? Vamos lá, quem se candidata? Para quem vai o microfone? A nossa escritora Nelma Cuquesse. Nelma Cuquesse. Gastes a falar uai? Mas sempre disse uai. Ótimo. Nunca deixei de falar meu uai. Uai é uai, uai. Uai é uai, sou. Uai é uai, sou. Uai. O microfone continua livre, só para não dar buraco. Porque aí, show. Isso foi um poema que foi colocado hoje no final de uma aula que a gente faz da travessia, psicanálise, de Álvaro de Campos. O que há em mim é sobretudo cansaço. O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço assim mesmo, ele mesmo, cansaço. A sutileza das sensações inúteis, as paixões violentas por coisa nenhuma, essas coisas todas, e essas, o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço, este cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito, há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. 3 tipos de idealistas, e eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo, ou um pouco mais se puder. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho. Sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e nada. Isto é, isto. Para mim, só um grande, um profundo e... Ah, com que felicidade infecundo o cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo cansaço. Diga o nome, por favor. Álvaro de Campos. Alcione. O teu. Alcione Duarte. Muito bem. Nós estávamos fazendo uma visita a Pirapanema
E um pouco mais à frente nós nos encontramos numa cachoeira. E bem interessante, eu estava com a minha amada, nossa doutora Cel, e de repente passou uma borboleta para a gente, como se ela estivesse saindo da água. Interessante, como se estivesse saindo da água mesmo. E eu, poxa, coisa bonita, aquela coisa toda. Aí eu cheguei em casa e escrevi assim: borboleta azul, saindo das águas, trazendo esperança, assim flutuando com delicadeza, mostrando pra gente a possível mudança. A metamorfose renova a vida e novas escolhas é transformação de galhos secos em novas folhas. Aqui em Istambul, a borboleta azul espalha sua magia, suas cores e poesia. E nas asas, tons e harmonia. Uau! Essa presidente! Aí saindo da esfera, né? Mas não dos bichos. Sabiá. Tá bom? Sabiá lá do terreiro, canta é de madrugada, quando da meia-noite apronta a doce toada. Come os frutos do chão, das mãos das alvoradas, na barca do ribeirão, mata a sede na enseada. Sabiá caiu em alçapão, eita vida marvada. Sabiá caiu em alçapão, eita vida marvada. Oi menino, sorto sabiá na mata. Oi menino, sorto sabiá na mata. Não aprisiona seu canto de liberdade ossinha, que triste acalanto do passarinho é pranto. É pranto. Sabiá lá do terreiro, canta é de madrugada, quando da meia-noite apronta a doce toada. Come os frutos do chão, das mãos das alvoradas, nas águas do ribeirão, mata a sede na enseada. Sabiá caiu em alçapão, da vida marvada. Sabiá caiu em alçapão, da vida marvada. Oi menino, sorte o sabiá na mata. Oi menino, sorte o sabiá na mata. Não aprisiona seu canto de liberdade ossinha, que triste acalanto do passarinho é pranto. É pranto. Aproveitando aqui a música do Valber, eu vou falar uma trova do Sabiá. Sabiá canta no mato toda a sua liberdade. Eu também canto de fato para não morrer de saudade.
Gogó Abadia. Aproveitar a deixa do Sabiá. Excelente. Continua, vai, continua. Agora, assim como o nosso amigo Carlos, né, eu vou ler uma poesia aqui, que ainda vai ser lançada no meu terceiro livro, que vai ser no segundo semestre. E é uma homenagem a vocês, mulheres. O título é Mulher, e diz o seguinte: soletrando o seu nome, poderíamos dizer que o M é de magnífica, por tudo que podes fazer. O U é de única, com seu jeitinho de ser. O L pode ser de luz, para iluminar e aquecer. O H de heroína, que luta para vencer. O E de especial, em cada amanhecer. O R, raridade, por isso temos que cuidar e proteger. Muito obrigado. Outro mic ali. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Janir Marcolino e eu faço parte da Academia Moreirense de Letra. E esse trabalho aqui saiu na segunda revista da Academia Moreirense de Letra. E se intitula Se Você Fosse Uma Rosa. Se você fosse uma rosa, eu poderia tocar em suas pétalas. O perfume que exala de ti, eu poderia sentir. Se você fosse uma rosa, poderia até ferir com os seus espinhos. Mas se você fosse uma rosa, suas pétalas absorviam o raio do sol e me aqueceria com o seu calor de suas pétalas. Se você fosse uma rosa, um dia ia murchar e ficar totalmente dependente de mim, mas logo nasceria um botão. Se você fosse uma rosa, voltaria a abrir novas pétalas e me acariciava com seu perfume. Se você fosse uma rosa, teria que ficar presa em suas raízes e não se afastasse de mim. Se você fosse uma rosa, eu poderia ficar solitário. Se você fosse uma rosa, eu sempre tinha você ao alcance das minhas mãos. Me embriagava em seu perfume e adormecia em seu colo. Se você fosse uma rosa, ia estar sempre ao meu lado e nos viveríamos juntos para sempre. Mas só se você fosse uma rosa. Obrigado, gente. Eu vou, às vezes, muito em escolas falar, né, do ato de escrever. E não dá para falar do ato de escrever sem falar do ato de ler. Por quê, né, Luiz? Quem não lê, não escreve. Verdade. Não é possível. Tem que se ler muito para se escrever, mesmo que pouco. E aí eu fiz esse poemazinho aqui. Leia, leia. Considerando que todo texto tem um pretexto e um contexto. Considerando que todo texto tomado fora do contexto vira um pretexto. Considerando que só o ato de ler e reler nos faz entender os traços das letras, as letras das palavras, as palavras de um parágrafo, os parágrafos de um texto, então leia. Leia crônicas, contos, poemas, tirinhas. Leia e releia linhas e entrelinhas, para nunca usar como desculpa um pretexto de que não consegue decifrar nenhum pequeno texto. Leia, leia em qualquer contexto. Elias Gustavo. Serginho, vem cá, menino! Ele leu um poema para nós ali antes, e muito bonito, por sinal. De autoria dele, claro. Minha própria autoria. Eu não sei, o Elias não gosta de ficar perto de mim. Eu acho que realmente eu tô devendo. Se tu gosta, Então é vamos um lá. prazer, porque Claro. eu pego sabedoria, inclusive. É? Altura não, né? Porque eu não tenho para dar altura, então. Tá pedindo para vir para cá um Pra cadinho, cá? para nós aparecer melhor. Pra ela Vamos chegar lá? também. Tá. Então vamos lá. Ô, gente, é o seguinte. Eu nasci em Miraí
e década de 70, e no início da década de 80 o Brasil sofria uma recessão muito forte, né? A gente lembra, eu criança, mas quem tem mais de 35 lembra a recessão que o país sofreu. Eu não lembro, Então é do assim, meu tempo. então eu passei muita dificuldade, meu pai e minha mãe, né, passaram dificuldades com a gente, e isso fica na memória da gente, a memória afetiva da gente fica gravado, né? Fica na rocha. Então eu escrevi um poema lembrando desses tempos. É o que eu vou ler para você, tá? Um pouquinho da história da minha vida aqui, de quando eu era criança, tá? Então o nome do poema é O Pão Nosso de Cada Dia. A minha mãe era tecelã, meu pai era pescador. Trabalhava no cinema, mas o cinema fechou, a fábrica fechou, então eles ficaram sem trabalho. Então eles precisaram se reinventar, tá? Então vamos lá. Tenho memórias do tempo, das dificuldades que passava, a nossa casa muito simples, mas o pão nosso não faltava. Lembrança tenho com clareza, a mãe Geralda trabalhava forte, sustentou nosso lar com alegria, com as miudezas que fazia, a clientela grande obrigou, ela sem leitura e com carinho, a anotar pedidos no seu caderninho. O pai também passou maus pedaços, fechou o cinema, meu Deus. Lágrimas no Sérgio, o que faço? Tenho 3 filhos pequenos, Alexandre, Sérgio e Francisco. Na cidade o serviço é escasso. Eu vou pescar. Vou vender uns lambriscos. A década de 80 deixou memórias guardadas de um dia que dos braços da mãe lutadora e da generosidade do que o rio saía, arroz com feijão e peixe, o pão nosso de cada dia. Isso é que sai da alma, né, Gil? Né, Giane? Isso é que sai da alma. Interessante. Você falou que seu pai trabalhava no cinema e fechou. Você sabe que o primeiro filme que eu conheci na vida foi no cinema de Miraí. Então seu pai deve ter ajudado a projetar esse filme para mim. Meu avô. Avô? Rapaz, eu não sou Teveste não, senhor. Eu tinha 10, 11, 12 anos quando fui assistir o primeiro filme em Miraí. Era meu avô. A sua identidade não é o garimpo romano, não, né? Porque a minha já é indo-arábico, os meus números já são mais redondinhos. Porque foi assim. Porque o que acontece? Foi assim, o cinema abriu em 19, Miraí ainda era distrito, e depois, na década de 30 para 40, o meu avô então assumiu o posto de projetor cinematográfico. Ele aposentou no início da década de 70 e meu pai assumiu. Então, meu pai foi o último projecionista do cinema em Miraí. Foi um dos últimos que teve na zona da Mata Mineira. Né? Naquela máquina de 16 polegadas, da tela Cinemascope, que eles chamavam. Tá? Então, assim, e eu muito pequenininho, né? Ajudava ali, eram 8 latinhas de filme, as latas grandes, né? Ia reduzindo até uma pequenininha. E eu muito pequenininho, eu ia com meu pai na rodoviária em Miraí para pegar, e ele me dava a lata pequenininha para me carregar. E enquanto ele arrumava a projeção, a gente ficava assistindo o filme com ele para ver se estava perfeito a fita. E ali eu vi muito filme, sabe? Então ficou essa memória afetiva por isso. Né? Eu vivi esse tempo e via minha mãe sair muito 5 horas da manhã para trabalhar na fábrica, carregava a gente, né, pequenininho. Então, assim, aí ficou essa memória afetiva. Então você também viu esse filme de adulto também, né? Não. Naquele tempo era proibido. O filme de adulto que a gente via era Pica-Pau, Tom e Jerry, né? Fazendo essas coisas. Pantera cor-de-rosa, né? Era mais sensual que tinha, né? A Pantera. Então, peraí só um pouquinho, que eu sou um miraiense, né? Eu fui das primeiras crianças que nasceram no hospital quando começou a ter parto no hospital. Quero te agradecer a manutenção do nome do Ataúfo Alves. Por favor, muito obrigado, tá? Porque o que acontece? Sim, temos mais miraienses, né? Temos aqui Márcio, Luiz Fernando.
Só que o que acontece? Sim, é porque a gente vê Ataúfo muito na poesia, na música, mas a gente esquece da coragem do Ataúfo. Tá? Porque o Ataúfo rompeu a sociedade num tempo onde o preconceito era uma rocha fincada no meio da sociedade. E Ataúfo saiu, né, de uma cidade pequena, de um meio rural, de um candeeiro de boi, e se tornou aí um dos maiores ícones da música popular brasileira. Influenciado pelo pai na viola, né, o capitão Severino, que era um repentista, e com muita coragem, com muita determinação, esforço, né, com muito brilho pessoal, ele conseguiu romper a vida. Então, assim, muito obrigado, tá? Você não preservou o nome do Arru, você preservou a história de uma cidade inteira. Muito obrigado, tá? Merece ser. Lá na minha infância, lá no Rio de Janeiro, eu já ouvia Ataúfo Alves. Logicamente, naquela rádio que chiava pra caramba. Então, eu conheço Ataúfo Alves dentro do que a minha vida me propiciou e aprendi a valorizar Ataúfo Alves muito antes desta sessão. Por isso eu entrei nessa luta, não por acaso. Mas muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. A Chica não só como compositor, como ser humano também. O Ataúfo um dia chegou, que ele ia a Miraí, então ele sentava no Miraí Bar, e ali ele tomava cerveja, comia peixe e tal. Reza uma lenda lá, que eu não sei se é verdade, meu pai participava desses saraus que eles faziam lá. E o Ataúfo chegou e pediu pro meu pai, então, que meu pai pescava, para ele pescar uns peixes. E meu pai pescou, então, os peixes. Tá. Então o pai pescou ali, veio cará, veio lambari, veio piauzinho, veio um monte de peixe misturado. E o Ataúfo sentou com os amigos dele e começou a tomar cerveja. Tomando cerveja, daí a pouco veio um bolinho de vinho e daí a pouco o pessoal comenta que aquilo começou a fazer efeito, começou a fermentar. Diz que ele olhou pro Walter Moreira, que era amigo dele, até tem uma das músicas dele, né? O Walter Moreira. Ele olhou pro Walter e falou: Walter, nunca mais na vida eu misturo peixe. É uma das histórias que rezam. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer um registro aqui. Chegou Solange e Geraldo, casal aí tradicional já, família tradicionalíssima de boa família. Bom, eu queria registrar também o seguinte: estou muito satisfeito, viu, Giane e Carla? Porque eu me peguei pensando um dia desse, por que a Giane escolheu Boa Família para se instalar, para morar e depois instalar esse belo monumento à viola? E por que eu fiquei pensando nisso? Porque é a minha terra. Eu nasci aqui na Gameleira, de Boa Família, estudei naquela escola ali, primeira a quarta série, né? Antes fui batizado naquela igreja. O nome da escola que quer saber? Escola Estadual Temístocles Eutrópio. Isso é um trava-língua. Pois é. E às vezes eu vou em escolas, como eu já disse, e eu lembro exatamente a primeira frase que eu aprendi a ler a partir do primeiro ano da minha escola. Eu chegava em casa, chegava no quarto para tirar o uniforme, sentava na cama, colchão de capim, e ficava tentando ler uma frase que estava escrita numa caixa de papelão em cima de uma estante, o quê? De uma prateleira, uma tauba. Uma tauba que ficava lá, uma caixa de papelão. Então eu ficava soletrando: odor de rosas, odor de rosas, odor de rosas. Quando eu aprendi a ler odor de rosas. Primeira frase que li a partir da minha estadia aqui nessa escola, e guardo com muito carinho. Então é muito importante estar aqui em Boa Família. Eu já falei 3 vezes, hoje esqueci. Bom, o microfone está liberado, eu estou aqui só de pedestal. Quem quiser pode vir pegar o microfone, pode. Luiz, vai aqui. Está à vontade. Eu não sou poetisa, mas eu vou fazer uma... A Girlene Santana Juvenal. A Girlene, ela ganhou em primeiro lugar o concurso de poesia. Ai, que legal! Girlene fica melhor.
Não, vou deixar você sozinha, a estrela agora. Gente, boa noite a todos e todas, né? Como o Elias falou aqui, eu conheço a Giane, a casa dela é maravilhosa. Trabalhamos juntos, né, Luiz Fernando? Aqui, dando aula aqui na Temista, com o Eutrópio, tá? Na escola. Nós passamos por várias, né, Luiz Fernando? Então, eu trabalho no setor pedagógico da Secretaria Municipal lá de Educação. A Jo falou bem do Marcos Guarimba, ele preza muito pela cultura. Não estou fazendo propaganda do nosso prefeito, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Que realmente ele preza a cultura. E eu coordeno a EJA e ProEJA. Eu tenho uma sala em Pirapanema e três salas em Muriaé. E o Elias vai ser o nosso homenageado desse semestre. Por quê? Porque nós fizemos um projeto, a Fátima Pimentel é nossa inspetora, e ela é inspetora das minhas escolas. Nós fizemos um projeto, né, Elias, muito bacana, juntamente eu, Natalino e Elias, sobre a cultura, né, em Muriaé. Popularizar a ciranda cultural literária. Acontece nas praças, a última você esteve, eu não estive com você, eu estava com as crianças. Então a gente fez esse projeto, e está muito bacana. Nós estudamos o senhor Janir, foi maravilhoso, virou assim um ídolo, né? E virou artista, né? Então o senhor Janir participou. E agora o nosso homenageado será o Elias. Por quê? Porque a gente estuda um autor, escritor nacional e um muriaense. Então o senhor Janir foi contemplado, né, senhor Janir, pelo Natalino, porque quem faz essas escolhas comigo é o Natalino, que é o presidente da AMELI, né? Da AMELI. Chiquérrimo. Então, eu, Elias e o Natalino, nós conversamos lá com a Cristina, chegamos nesse consenso e ficou dessa maneira. Então, todos terceiros sábados acontece aí. A gente foi na Maria Aleluia no Santa Terezinha, sábado, né? Então, agora, nesse semestre, graças a Deus, assim, bênção do Senhor, o Elias foi contemplado lá pelo Natalino e eu vou estudá-lo com os meus alunos. E eles amam, tá? Não amam, seu Janir? Alunos de 70 anos, 60, né, Elias? Vai lá, o Elias também já foi na minha escola em Muriaé, lá em Pirapanema, ele me prestigia na ciranda. Não é, seu Janir? O seu Janir foi muito aplaudido, não é? Como o nosso patrono aqui do Elias é o Guimarães Rosa, eu sempre leio sobre o seu Janir, né? Homenageando aí o patrono do Elias, né? Guimarães Rosa, eu vou falar, o soneto da saudade. Olha que maravilhoso, hein? Quando sentires a saudade retroar, fecha os teus olhos e verás o meu sorriso. Eternamente te direi a sussurrar. O nosso amor a cada instante está mais vivo. Quem sabe ainda vibrará em teus ouvidos. Uma voz macia a recitar muitos poemas e a te expressar que este amor em nós ungido suportará toda a distância sem problemas. Quiçá teus lábios sentirão um beijo leve, como uma pluma flutuar por sobre a neve, como uma gota de orvalho indo ao chão. Lembrar-te-ás toda a ternura que expressamos, sempre que juntos a emoção que partilhamos. Nem a distância apaga a chama da paixão. Guimarães Rosa, patrono de Elias. Obrigada. Não sou poetisa, né, Ju? Mas estou aprendendo. Já escrevi algumas coisas. Vai fazer. Nós estamos aí. Eu, quando escrevi o meu primeiro livro, o nosso saudoso Luiz Gonzaga da Silva, o principal, né, criador do projeto da Academia Muriense de Letras, eu encontrei com ele na rua e ele falou assim: você tem um pouco de poeta, mas o seu forte é a narrativa. E eu concordo. Tem um pouco de poeta, aliás, como todos nós temos. Alguns ou algumas não descobriram ainda, mas tem. E eu fiz então o primeiro poema lá nos anos 80. Foi como um primeiro exercício mesmo de escrita. Astúcia de um camponês. Oi, doutor, carece de me explicar o papel que traz para mim assinar. Não sou homem letrado como o doutor, mas se me explicar, vou entender. Oi, doutor, posso até lhe vender a terra, mas quero que primeiro me mostre
Com que vai vós me pagar? Com migainha, não compro nem metade do que vou lhe vender. Olha, doutor, posso até lhe vender a terra, mas deixa primeiro falar. Onde o doutor botar água, não vai mais nada poder plantar. Olha, doutor, posso até lhe vender a terra, mas garante que não vamos morrer de fome, que não vamos precisar pedir na cidade um pão, e que os doutor não vai chamar nós de vagabundo. Garante que vamos ter casa para morar, mesmo pequena, basta caber a família. Nós, acostumado na roça, não tem ambição. Nós só quer trabalhar e viver com o filho de Deus. Esse poema eu fiz nos anos 80, quando da construção da barragem do Rio Glória, em que inundou muitas terras, muitos quintais. Alá Sobradinho. Alá Sobradinho, aqui pertinho de Itamuri. Valber, Itaperunenses aí talvez não conheçam, mas muito pertinho aqui. E uma dessas pessoas que resistiram até o final para não perder, mas acabou perdendo realmente porque a água da barragem inundou até o terreiro mesmo, até a porta da cozinha dele, não tinha como mais. Aí eu fiz esse poema. Como ele falou a questão de um poema, né, de forma narrativa, eu lembrei do Almir Sater, nosso querido Almir Sater. Ele estava no programa daquele Lima Duarte, era Som Brasil, que era Rolando Boldrin, depois passou para o Lima Duarte, era da década de 80. Eu, para gravar, eu colocava aquele gravadorzinho ao lado da televisão, que é a televisão preto e branco, e a gente apertava aquele botãozinho para gravar em fita cassete. Lembram disso, gente? Muita gente lembra disso. Aí, ele contando a história, que ele estava com a tosse incessante. A tosse não parava. E remédio mato e nada. Aí, de repente, passou um cavaleiro. Ele era benzedor. Aí ele pegou, chegou simplesmente, né, apiou do cavalo, tirou a rédea, colocou lá numa roseira, direitinho e tal, e chegou no moleque, deu aquela rezada, né, e ele ficou tonto e a tosse parou. Né? Aí ele contou isso dentro de uma narrativa. Aí ele começou, claro, criou uma certa alegoria. Ele colocou assim: é madrugada e eu na beira da estrada, a lua cheia me guava e de repente apareceu um cavaleiro de bota e chapéu de couro, me lembrando o velho Mouro, lá fiquei, ele mais eu. Cruzou os pés, apiou do seu cavalo, deixou a rédea no talo de uma rosa sem flor, que seguia pelo mundo solitário que quebrava todo o galho, apartando toda a dor. Quem ouviu falar, quem não quis conhecer, aquele cavaleiro que vive pela fronteira divulgando a reza brava do capim de ribanceira. Enquanto o bule de café bulia a brasa da fogueira, refletia seu olhar, eu pude ver que ele sabia coisa até do outro mundo, e essa noite eu fui aluno do seu estranho poder. Dos 7 pontos de uma rama trepadeira, de uma rodeada inteira no meu corpo, ele tocou. Naquele instante me bateu uma zonzeira, e de uma tosse cuspideira o velho me livrou. Quem não ouviu falar e não quis conhecer, aquele cavaleiro que vive pela fronteira divulgando a reza brava do capim de ribanceira. Uma narrativa, né? Qual é o próximo? Eu estou num ambiente seleto e acredito que todos saberão responder o que significa a palavra astrolábio. Astrolab? Astrolab. Demudo. Astrolab. Olha só, alguém sabe? É impressionante, viu? Olha lá, sabe lá, olha lá. Astrolab? Eu ouvi falar isso um dia desses. Era um orientador. Orientava as pessoas no alto mar. Apontava no lado e apontava para o lado. Astrolab é um instrumento náutico da época das navegações, lá dos desbravadores lá do, enfim. E Temístocles Eutrópio causou alvoroço o nome dessa escola. Bom, meus trisavós registraram o meu bisavô como astrolábio. Pombas.
Eu estou falando de 1920, por aí, eu sou de 1950. E eu, desde a minha juventude, penso, por que de acho registrar o meu bisavô como astrolábio? Não é verdade, gente? É impressionante pelo seguinte, era uma época que não tinha tudo isso que tem hoje, não. E eles lá, aqui no Lambari, que é uma região rural de Eugenópolis, onde de acho eles conseguiram esse nome? Vocês concordam comigo? Então eu estou assim, dividindo essa minha curiosidade com todos vocês, porque não é impressionante? Astrolábio, caramba! Eu não conhecia a palavra astrolábio. O meu avô, eu já achava o nome esquisito. E como até hoje né? É isso? Estranho, né? Não é popular, né? Doutor, doutor, eu trabalhava no armazém, eu tinha 14 anos de idade, e nós tínhamos um cliente lá, né, no Rio de Janeiro, ele trabalhava aqueles arsenais, aquele cais de porto do Rio de Janeiro, e o nome dele era Telesforo Gonçalves. Telesforo Gonçalves. Como é que é? O nome do senhor é Telesforo Gonçalves. Telesforo Gonçalves. Que é isso?